Bem-vindos de volta à nossa jornada pela série A Astrologia e a Psicologia Moderna. No episódio de hoje, mergulharemos mais profundamente na compreensão do inconsciente humano, explorando as fascinantes perspectivas de Carl Jung. Como visto anteriormente, a psicoterapia tem sido um sistema crucial para abordar as complexidades do comportamento humano, desde as primeiras considerações de Freud sobre as neuroses até as interpretações mais abrangentes e integrativas de Jung. Vamos nos aprofundar na visão de Jung sobre o inconsciente, suas implicações para a psicologia moderna e a interseção entre a astrologia e a psicologia que ele tão habitualmente explorou. Como vimos no primeiro episódio, a psicoterapia é abordada como um sistema para tratar as anormalidades do comportamento, inicialmente consideradas manifestações de neuroses. A análise revela que fenômenos neuróticos podem ser neutralizados, seja por meio de hipnose, análise de sonhos ou outros métodos, ao fazer com que a pessoa relembre experiências dolorosas da infância ou adolescência. Filósofos como Pierre Janet e psiquiatras como Freud compreendem que a psique humana não consiste apenas em elementos conscientes, mas também incorpora uma extensa quantidade de material inconsciente. Além do conhecido, há impulsos e desejos indesejáveis, reprimidos pelo ego consciente devido a medo ou aversão, e que se retiram para o subconsciente. Esses elementos, comparados a cortiços tenebrosos, podem se manifestar como sintomas neuróticos quando excitados ou superpovoados, impactando a parte consciente da psique. No início do século passado, Pierre Janet, Freud e Alfred Adler ofereceram explicações sobre a existência dos cortiços psíquicos e seus habitantes indesejáveis. Essas explicações, em grande parte, destacavam o caráter negativo dos fatores inconscientes na psique. Freud associava os desejos reprimidos a instintos obscuros da vida animal, especialmente nas primeiras manifestações da sexualidade, considerando o resultado de um conflito entre a vida e a ordem social. Por sua vez, Adler via o conteúdo inconsciente como praticamente insignificante, resultante de métodos inadequados usados pelos indivíduos em busca de superioridade e sobrevivência, contra desvantagens psicológicas ou sociais, considerando os resíduos tóxicos a serem eliminados pelo indivíduo saudável em direção aos objetivos pessoais e sociais. Carl Jung apresentou uma perspectiva única e abrangente do inconsciente. Diferente da abordagem unilateral e incompleta de Freud, Jung distinguiu entre um inconsciente pessoal, equivalente ao subconsciente de Freud, e um inconsciente coletivo. Essa diferenciação ampliou o alcance das ideias de Jung, indo além da cura de neuroses para incluir educação psicológica e orientação religiosa. Suas ideias passaram a ser relevantes para todos os indivíduos que buscavam vidas mais plenas, equilibradas e integradas. A psicologia de Jung, indo às raízes dos problemas da vida humana, marca uma nova era de compreensão psicológica e filosófica. Sua abordagem científica e seu desejo de seguir o desenvolvimento do século XX deram uma nova moldura ao pensamento psicológico, semelhante ao que Einstein fez na física. O interesse de Jung por mitos e simbolismos religiosos pode ser atribuído ao fato de seu pai ser um sacerdote liberal e estudioso do pensamento oriental. Aos 40 anos, enquanto ainda estava ligado a Freud, Jung publicou A Psicologia do Inconsciente, mergulhando na interpretação de temas mitológicos antigos e obras de poetas e visionários modernos. Essa obra aprofundou suas diferenças com Freud, já que Jung explorava aspectos compartilhados por todos os seres humanos, como a herança psíquica ancestral, além dos conflitos pessoais identificados por Freud na infância. Jung buscava evidenciar um alicerce cultural e biológico na psique humana, uma base formada pela experiência herdada, biológica, social, cultural e religiosa, geralmente inconsciente. Esses elementos podem emergir à superfície ou ser explorados pelo ego consciente,
manifestando-se como imagens vívidas e influentes na consciência. Jung as chamava de imagens primordiais ou arquétipos do inconsciente coletivo, como a Grande Mãe, o Velho Sábio ou o Salvador Redentor. Ele as via não como conceitos criados individualmente, mas como partes essenciais do conteúdo do inconsciente coletivo, presentes nas tradições sociais e religiosas, influenciando até mesmo aqueles que não estão conscientes de sua natureza. Algumas pessoas, por diversas razões, perdem o vínculo inconsciente com suas tradições e valores coletivos. Sob pressão, buscam desenvolver abordagens individuais, questionando as construções culturais acumuladas ao longo dos séculos por suas comunidades. Como filhos que se rebelam contra a mãe para afirmar sua individualidade, agora buscam surgir do ventre coletivo representado pela tradição, religião, cultura e moralidade. Esse processo, essencial no que Jung chama de individuação, é o caminho para a maturidade psicológica e espiritual. O nascimento e renascimento espiritual, junto com a libertação da mãe e do passado, são universais na experiência humana, refletindo a eterna luta entre o individual e o coletivo. Essa luta, presente em todas as manifestações da vida, assume uma forma consciente e individualizada na busca pela maturidade pessoal. Desafios nos relacionamentos humanos levam a uma profundidade de valor, seja na alegria ou na angústia. Quando essa profundidade é alcançada, o indivíduo confronta situações e sonhos incomuns. O desafio transcende a normalização de reações emocionais e a supressão de lembranças dolorosas. Agora, é necessário estabelecer um novo relacionamento entre a individualidade recém-adquirida e os impulsos fundamentais da raça e tradição ancestral. Ao confrontar a humanidade em sua totalidade, esse embate deve ser encarado com determinação. O sucesso leva à integração da personalidade, enquanto o fracasso resulta em uma cristalização regressiva ou na desintegração da psique, com o ego consciente sendo sobrecarregado pelas energias do inconsciente desperto. Para compreender plenamente o significado desses eventos, é necessário examinar o crescimento, desenvolvimento e declínio de nações, sociedades humanas e especialmente da civilização europeia. O processo de individuação é universal, operando em vários níveis e em relação a diversas entidades individualizadas. Sua universalidade baseia-se na integração cíclica e na constante luta entre os dois polos da vida universal, o individual e o coletivo. Os antigos sábios chineses entendiam essas polaridades como yin e yang, fundamentando toda a sua filosofia de vida, ética, artes e sistemas sociais no ritmo periódico revelado por essas polaridades da natureza. Na astrologia, esse ritmo periódico é expresso principalmente no zodíaco, simbolizando o movimento anual oscilante do Sol em direção ao norte e ao sul durante o ano. Esse contraste entre os fatores que lidam com a estrutura individual da consciência e os relacionados ao inconsciente coletivo é representado no mapa astrológico de uma pessoa pela distinção entre os planetas do Sistema Solar, incluindo Saturno e os planetas mais distantes recentemente descobertos, Urano, Netuno e Plutão. Esses últimos planetas são chamados de planetas do inconsciente coletivo. O significado dessa distinção e sua aplicação na análise psicológica de um mapa de nascimento serão explorados nos próximos episódios. Jung apresenta uma concepção radicalmente diferente do inconsciente em comparação com Freud. Ao contrário da visão de Freud, que retrata o inconsciente como um purgatório ou inferno de conteúdo psíquico reprimido, Jung enxerga o inconsciente como um vasto reino de energia psíquica do qual emerge o ego consciente. Esse processo pode ocorrer de maneira mais ou menos bem-sucedida e de forma criativa. O material psíquico que o ego diferencia e individualiza durante a vida normalmente retorna ao inconsciente coletivo após a morte. Esse reino é visto como o oceano primordial do ser humano, a matriz universal da vida, desejo, sentimento, pensamento, intuição e aspiração na pessoa. Também serve como um reservatório coletivo que recebe todas as contribuições, positivas ou negativas,
que os seres humanos oferecem à civilização. Jung não concebe o consciente e o inconsciente como entidades separadas. Sua abordagem é fortemente baseada em dados empíricos resultantes de suas próprias experiências e das experiências de seus clientes. Ele não é um filósofo fundamentalmente, mas sim um investigador que estrutura sua interpretação com base em uma compreensão mais ampla da psique humana. A psique, segundo Jung, é vasta e composta por diversos fatores ou conteúdos. Alguns desses conteúdos são conscientes, relacionados ao ego, enquanto muitos são inconscientes, exercendo pressão contra o limiar da consciência. Sob certas condições, esses conteúdos podem aparecer na consciência governada pelo ego. O inconsciente permanece indefinido, pois sua natureza é tal que, se fosse conhecido, deixaria de ser inconsciente. Consciente e semiconsciente, resistimos à entrada de certos pensamentos, sentimentos, impulsos e percepções em nossa consciência. Essa resistência pode ser motivada pelo potencial destrutivo desses conteúdos, considerados como resíduos tóxicos de uma vida não vivida. No entanto, também pode derivar do chamado para uma existência mais significativa e espiritual, e o ego, movido pelo medo e pela inércia, reluta em reconhecer, desafiando sua força e ameaçando os interesses consolidados das partes conscientes e racionais da mente. Embora aparentem ser opostos, o inconsciente e o consciente são elementos essenciais da psique. A personalidade engloba toda a experiência humana, incluindo esses dois aspectos. O inconsciente serve como um canal para a influência do universo, abrangendo passado, presente e futuro. A reconciliação dessas partes é crucial para a integração da personalidade. O crescimento pessoal ocorre através de crises, quando a consciência assimila mais do ser universal. A participação ativa na sociedade e a conexão com o divino são fundamentais para o desenvolvimento individual. O eu é o ponto focal da psique, onde se revela a imagem de Deus, proporcionando uma compreensão única da experiência humana. E assim concluímos mais um episódio enriquecedor em nossa jornada de descoberta. Se você gostou desse vídeo e deseja continuar acompanhando nossa série sobre a astrologia e a psicologia moderna, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum episódio futuro. Até a próxima!